ciências contábeis. Por que o Brasil não cresce? Eu tenho para mim que o Brasil não cresce porque os 4 motores que movimentam o crescimento econômico estão colapsados por problema de estoque e de fluxo. Os 4 motores que ativam a economia estão colapsados e o debate político por essa mistura de ignorância com interdição ideológica, ódios, paixões, moralismo, de goela. Não é? Porque o discurso moral, agora apropriado por uma direita que atavicamente é pilantra e corrupta. O Bolsonaro é o homem da mamata, do carguinho e da roubalheira. Não se preocupe que eu não estou caluniando ninguém. Não estou caluniando ninguém. Eu conheço o Bolsonaro, ninguém é obrigado a conhecê-lo como eu. Fui colega dele, no mesmo corredor, assim, era o gabinete dele ali e eu aqui. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam os recibos sem trabalhar e ele pegava o dinheiro e botava no bolso. O Queiroz, que vocês vão ouvir muito falar ainda, não foi cria do Flávio Bolsonaro. O Queiroz trabalhava com o Bolsonaro quando o Flávio Bolsonaro estava nos coelhos. A filha do Queiroz era uma das 6 funcionárias fantasmas. Era personal trainer no Rio de Janeiro, com 100% do horário ocupado, com treinando pessoas. Isso tudo, mas isso não é disso que eu vou falar. Estou falando só que o moralismo, misturado com interdição ideológica, culto à personalidade, apostando na ignorância do povo, não vai nos permitir ver aquilo que eu tento ajudar vocês a compreender que é um assunto de vocês, de ciências contábeis. Primeiro motor da ativação econômica. Este primeiro motor é responsável por 60% da atividade econômica brasileira quando ela cresce. Quando a riqueza brasileira cresce, 60% da razão de crescer é dado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista brilhante para entender essa obviedade. Porque se as famílias consomem, o comércio vende mais. O comércio, para vender mais, contrata mais pessoas e encomenda mais da indústria. A indústria, com encomendas crescentes, contrata mais pessoas e encomenda mais da matéria-prima. Então é uma obviedade. E o consumo das famílias é produto de 3 condições, 3 pré-condições. A primeira, emprego. A segunda, renda. A terceira, crédito. Fora disso, não tem consumo das famílias. Como é que vão as coisas nessa área? O emprego no Brasil, a partir inclusive da aberração da reforma trabalhista. O emprego no Brasil, formal, está sumindo. Anotem os números. Desemprego aberto no Brasil, 13 milhões de pessoas em números redondos. Informalidade, nesta uberização da economia, a qual os cínicos da elite brasileira estão chamando de empreendedorismo. Empreendedorismo, que é o cidadão agarrado numa motocicleta ou numa bicicleta, de madrugada, correndo feito um doido para ser atropelado e morto, para ganhar R$5 na entrega do iFood. Pois bem, sabe quantos brasileiros estão nessa? E o número é recorde histórico: 38.800.000 pessoas. Pega 12 milhões, 13 milhões de abertamente desempregados e agrega 38,8 milhões de pessoas. E me responde como vale o emprego e a renda do povo. Eu digo para vocês, 50% do povo brasileiro, hoje, e isso está em declínio, está obrigado a viver com R$413 por mês. Metade da nação brasileira está obrigada a viver com R$413. Daqui a pouco, na farra que vocês vão ter juízo, vai ser mais ou menos a conta média de cada 10 juntos, supondo que a cachaça vai rolar. Eu também sei como é que as coisas funcionam. Eu fui o organizador do primeiro Ened. Vocês estão no 33º, o tempo passa. Então, repare. Então, o motor renda está colapsado. Motor emprego colapsado. Motor crédito. 65,3% das famílias brasileiras estão endividadas. E este número está crescente. Entre esse endividamento, 5 milhões de jovens
que caíram no conto do FIES, estão inadimplentes com 11 bilhões de reais e não têm a menor chance de pagar, estão somados aos 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC. Recorde histórico e piorando. Então, o primeiro motor da economia, o consumo das famílias, pela renda, pelo crédito e pelo emprego, não vão acontecer. Segundo motor, o investimento empresarial. Aqui também dois problemas, que são muito simples de serem entendidos. A grande pergunta fica depois que eu fizer o diagnóstico. Mas hoje, o segundo motor, que é o investimento empresarial, está colapsado por duas razões. Razão número 1, só em ordem de apresentação. Capacidade instalada ociosa da indústria brasileira se aproxima de 1/3. É de 25% a 30%. O que é isso? O Brasil tem capacidade de produzir 100 geladeiras e só está produzindo 70. Porque não tem quem compra 100. Pergunta simples, que só o Paulo Guedes não quer ouvir. Ô Paulo Guedes, presta atenção. Se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou dando conta de produzir 70 porque não tem a quem vender, alguém vai investir para fazer outra fábrica de geladeira? Então, com capacidade instalada ociosa de 1/3, não tem investimento. Mas há uma outra razão, irmã daquela das famílias, é que o empresariado brasileiro, e me preocupa mais gravemente o pequeno, está com o pior nível de endividamento da sua história. Problema de ciências contábeis. Chegam a 1 trilhão e 400 bilhões de reais o passivo consolidado vencido do mundo empresarial privado brasileiro. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão no Serasa, proscritas, banidas do crédito. Haverá investimento, se esse é o nível de endividamento empresarial, com um gravame que você também já mencionou, por isso que eu amei a sua fala. O gravame é que no Brasil, o governo há mais de 20 anos, isso aqui é constrangedor e chocante, há mais de 20 anos, o governo brasileiro paga por um papel do rentismo, da especulação financeira, mais alto do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. É assim, se tu tiver um roçado, se tu tiver um comércio, se tu tiver uma indústria, uma locadora de veículos ou uma agência de viagens, serviços, você tem um lucro médio de 5%, 7%. A rentabilidade do papel, consistentemente no Brasil, é bem acima disso. Então a pergunta é, haverá investimento com esse nível de endividamento? E se eu não investindo, botar o dinheiro pouco que eu tiver no papel, eu ganho mais do que no negócio? Ou pior ainda, se eu não tendo dinheiro, como é o caso extenso da vida brasileira, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio cujo lucro vai ser menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco? Isso é matéria de ciências contábeis. E nem o empresariado brasileiro está vendo porque ele tem uma esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia? Ele está vendo no balcão dele que as coisas estão erradas, mas ele, na pessoa física, ele ganha na especulação financeira. Resultado, ele está pedindo ao poder político para estressar os outros custos incorrentes no ato de empreender dele. A saber, os custos de carregação do Estado, pedem uma reforma tributária que desonere a atividade privada. E os custos do trabalho, diretos, reforma trabalhista, e indiretos, reforma da Previdência. Daí vem essa agenda. A agenda é essa, para conservar a esquizofrênica atitude de perder no negócio e ganhar no particular, na pessoa física, conservando a perversão da taxa de juros mais alta do mundo, que segue sendo, apesar do Bolsonaro estar praticando a menor da história, com vergonha nesse momento da palestra, com muita vergonha, mas a verdade é preciso ser dita. O Bolsonaro, esta anta, está pagando a mais baixa taxa Selic. Ele nem sabe o que é isso, mas o Paulo Guedes está pagando a menor taxa Selic da história do Brasil.